Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos ao podcast Historiador Explica, Historiadora Explica, produzido pela Ampul Brasil, Associação Nacional de História. No episódio de hoje, vamos conversar sobre mobilização e transformação ambiental no Brasil, e a nossa convidada é a professora do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais, Regina Horta. A sociedade brasileira tem assistido a um processo galopante de desmonte dos órgãos e da legislação relacionadas à proteção ambiental. Alguns exemplos: corte nos orçamentos dos órgãos de controle e fiscalização, como o IBAMA e o MCBio, assim como a redução da autonomia da atuação desses órgãos, o afrouxamento das regras de controle de infrações, como, por exemplo, a efetivação na cobrança de multas, repetidos discursos de autoridades que acabam estimulando ações ilegais ao criarem um clima de permissividade, como a promessa implícita de impunidade, a exoneração de servidores, com destaques para aqueles que criticam ou se colocam de forma oposta a essas ações, o fechamento de coordenações regionais do MCBio, responsáveis pela fiscalização de todos os parques florestais, florestas, reservas extrativistas no território brasileiro. Eram 11 coordenações regionais, agora são apenas 5. O aumento vertiginoso do desmatamento na Amazônia e também no que resta da Mata Atlântica, com índices alarmantes. Somado a tudo isso, em dezembro do ano passado, o presidente Bolsonaro editou a medida provisória 910, conhecida como a MP da grilagem, que anistia os que ocuparam terras públicas até 2018 e expande essa anistia para terrenos de até 15 módulos fiscais. A MP não foi votada, caducou, mas retornou como projeto de lei 263320, que está em tramitação atualmente, aguardando a constituição de uma comissão especial pela mesa da Câmara de Deputados. Nesse contexto, existe ao mesmo tempo uma ampla mobilização de vários setores da sociedade civil contra isso tudo. Mobilização de ONGs, de ex-ministros do meio ambiente, órgãos da imprensa, da opinião pública. Nós, historiadores, a gente tenta entender como que tudo isso se tornou possível, né? Essa ruptura que se faz com canetadas, esse oportunismo de aproveitar momentos de turbulência para, como alguém disse, passar a boiada. Nessa minha fala, eu vou desenvolver 2 argumentos. Um primeiro é que a história não existe só para entender o que é, ou seja, não apenas para entender como chegamos até o ponto onde estamos, mas a história existe também para fazermos ser o que não é. Eu estou recorrendo a um filósofo que se chama Cornelius Castoriadis. Eu sempre disse aos meus alunos que a história traz uma boa notícia, a da possibilidade, da ação e da criação. O meu segundo argumento em toda a fala é que nós estamos assistindo a um movimento de cima para baixo. Se faz com canetadas, como eu disse. Mas é importante pensar também em todos os movimentos contrários no atual cenário de conflitos e jogo de forças e interesses, ou seja, há condições históricas desanimadoras no presente, mas o futuro permanece indeterminado ao saber das forças, da necessidade, das lutas e até do acaso. Há uma tendência a pensar toda a história do Brasil como uma sequência destrutiva do meio natural desde a chegada dos portugueses. Entretanto, quando a gente estuda a República, a gente pode constatar que o nosso passado abrigou eventos e práticas dissonantes, que foram obscurecidas, mas que fragmentam várias certezas estabelecidas sobre a nossa sociedade. Elas evidenciam a pluralidade do passado e recuperar esse passado que se fez no devir do tempo, no choque de enfrentamentos políticos, sociais e culturais, abre perspectivas diferentes de pensamento e de ação. Especialmente, essas dissonâncias nos mostram que em cada momento do passado, o futuro era indeterminado. É claro que havia condições históricas nas quais alguns discursos e ações eram plausíveis e outros seriam considerados delírios. Mas havia um campo de indeterminação, onde a sociedade se movimentava de forma dinâmica e as pessoas faziam suas apostas, construíam sonhos e projetos e, sobretudo, lutavam por eles. E eu vou dar alguns exemplos. Nas décadas de 1920 e 1930, o Museu Nacional do Rio de Janeiro foi um local muito fértil de pensamento e de ações. A questão da natureza e sua conservação ganharam destaque
realmente impressionante entre estudiosos da história natural, de botânica, zoologia, mineralogia, entre outros. Alguns dessas pessoas tinham viajado por áreas até então desconhecidas junto a Rondon, como naturalistas viajantes, e voltavam realmente transformados pelos conhecimentos adquiridos, mas também pelo que chamavam de encontro com um Brasil profundo, que incluía não apenas o meio natural, mas diversas populações, das quais os habitantes de cidades como Rio, Recife, São Paulo, Salvador, sabiam quase nada. Roquete Pinto, Berta Lutz, Melo Leitão, Heloísa Alberto Torres, Frederico Rene, entre outros, atuaram em programas de divulgação científica, em rádios educativas, em serviços de assistência ao ensino de história natural em escolas públicas. Participaram de sociedades cuja pauta principal questionava a destruição nefasta das matas e florestas, apontaram a natureza como um bem coletivo a ser preservado, pressionaram por leis federais de proteção, organizaram a primeira Conferência Brasileira de Proteção à Natureza em 1934, escreveram anteprojetos de lei, a exemplo do Código de Caça e Pesca. Os caminhos políticos após o início do Estado Novo representaram um golpe nesses projetos, com o predomínio das tendências industrializantes e de desenvolvimento a qualquer preço. Mas essas pessoas continuaram suas lutas, e eu dou um exemplo. Nas atas da fundação da União Internacional pela Conservação da Natureza, a IUCN, em 1948 na França, o zoólogo Melo Leitão, do Museu Nacional, tinha sido do Museu Nacional, aparece como um ativo participante, representando a Comissão Sul-Americana de Proteção da Fauna. Vamos a outro exemplo. Em 1958, um grupo de agrônomos, biólogos e jornalistas criou a Fundação Nacional para a Conservação da Natureza no Rio. Eles queriam pressionar os governos estaduais e federais por medidas legais de preservação do ambiente. Eles insistiam na criação de reservas, que seriam locais de pesquisa, abertas à visitação e projetos de divulgação científica, envolvendo entidades nacionais e internacionais. Aqueles eram anos de otimismo cego no projeto. JK prometia 50 anos de progresso em 5 anos de mandato. A sociedade vivia anos dourados, com o aumento do consumo das classes médias altas, a televisão, eletrodomésticos, os primeiros supermercados, a chegada da indústria automobilística, a construção de rodovias, o entusiasmo pela industrialização. No mesmo ano de criação da Fundação Nacional para a Conservação da Natureza, que é 1958, a bossa nova abalava o ambiente cultural brasileiro e João Gilberto lançou Desafinado, onde provocava com deslocamentos entre harmonia, melodia e ritmo. E enquanto o lirismo da bossa nova coloria ainda mais a orla do Rio de Janeiro, anunciando que no peito do desafinado também bate um coração, os discursos da Fundação Nacional para a Conservação da Natureza desafinavam da euforia desenvolvimentista. Olha, os exemplos não cabem neste podcast. Nós poderíamos falar da criação da Associação de Defesa da Flora e da Fauna em 1956. Um dos membros era o Paulo Nogueira Neto, que era um jovem naturalista, que seria depois o presidente da Secretaria de Meio Ambiente. Entre 1974 e 1986, onde ele aproveitou as pressões internacionais sobre o Brasil após a Conferência de Estocolmo, em 72, para viabilizar a criação de mais de 3 milhões de hectares de áreas protegidas em diferentes biomas do Brasil. Poderia citar a crítica da destruição implacável da natureza pelo progresso, entre aspas, no discurso poético de Carlos Drummond de Andrade, que viu a Companhia Vale do Rio Doce se estabelecer em Itabira em 1942. Em 1951, ele publicou o poema Máquina do Mundo, no qual denunciava as prospecções ameaçadoras do sono rancoroso dos minérios. E o conto Beira Rio, onde escancarava a opressão da companhia sobre as comunidades locais e a dura realidade de vilas onde não havia esgoto nem escolas. No caminho, ruínas e montanhas transformadas em rejeitos. Visionário, o poeta não viveu para assistir os efeitos incalculáveis dos desastres de Mariana em 2016 e Brumadinho em 2019. Temos ainda que lembrar da criação da Associação Gaúcha de Proteção do Ambiente Natural em 71, pelo agrônomo José Lutzenberger, que tornou-se um dos mais importantes ativistas no Brasil. Em 1973, em São Paulo, o artista Miguel Abelar fundou o movimento Arte e Pensamento Ecológico. Em 78, surgiu a Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente,
a ANDA, formada por estudantes intelectuais, que foi homenageada por Berto Guedes na canção O Sal da Terra. Sucesso absoluto nas paradas da minha adolescência, a música conclamava todos a serem o sal da terra frente ao avanço implacável da destruição dos planetas. Nos anos 70 e 80, o movimento dos seringueiros inaugurou um novo paradigma de lutas ambientais, mescladas a movimentos que explicitavam a luta social e política envolvida na questão do meio ambiente. Até então, considerado um tema algo burguês por grande parte da esquerda brasileira. A presença dos trabalhadores seringueiros na Amazônia tinha uma longa história ligada à exploração da borracha desde meados do século XIX, em diferentes contextos, várias levas de imigrantes. E ao longo do tempo, eles tinham construído identidades como um dos povos da floresta, junto com pequenos pescadores, trabalhadores, populações indígenas, quilombolas. Eles criaram estratégias de luta, atraíram a atenção internacional e deram à sua luta uma dimensão mundial. Chico Mendes foi um desses líderes, ganhou reconhecimento internacional, premiado, mas acabou assassinado pelo filho de um fazendeiro em 1988. Na outra extremidade do território brasileiro, em 1984, surgiu o movimento dos Sem Terra, o MST, questionando o modelo hegemônico de agricultura no Brasil. O MST fortaleceu e ainda preserva, práticas de agricultura familiar, conhecimentos para o cultivo orgânico de alimentos, num projeto que não dissocia preservação do meio natural e justiça social. Todas essas ações, elas repercutiram no plano político institucional. Ao longo das décadas seguintes, surgiram leis regulatórias, órgãos de defesa abertos à participação da sociedade civil, como o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, 81, o IBAMA, em 1989, o IMCB, em 2007. E os quadros técnicos dessas instituições agregaram cientistas e intelectuais comprometidos com saberes e práticas de sustentabilidade. Mas mesmo assim, os conflitos continuaram agudos, sempre, Segundo os relatórios anuais da Global Witness, de uma organização de defesa de direitos humanos, entre 2002 e 2017, o Brasil ocupou sempre o vergonhoso primeiro lugar no ranking de assassinatos de ambientalistas em todo o mundo. A questão da justiça socioambiental mobiliza grupos de ativistas e pesquisadores diversos que alertam para a precariedade em que vivem trabalhadores urbanos e rurais, expropriados de recursos ambientais os mais básicos, água limpa, vítimas da poluição, de agrotóxicos, de condições de trabalho análogas à escravidão, da exposição desprotegida em condições de perigo à sua saúde mental e física, tudo isso unindo violência contra o meio natural e contra seres humanos. Eu poderia me alongar aqui, mas o tempo do nosso podcast é curto e eu tenho que deixar minha mensagem antes de ir embora. Tudo que está sendo desmontado foi construído historicamente pela ação de muitas pessoas, lutas diárias, enfrentamento de conflitos, pequenas e gloriosas vitórias sobre grandes interesses econômicos, ações republicanas e até por ousadias quixotescas. O que tínhamos no Brasil está sendo desmontado foi construído de baixo para cima, mesmo que nas últimas décadas tantas lutas tenham se convertido em leis e órgãos de Estado. Tudo isso era resultado de ações e pressões de diversos grupos da sociedade ao longo da história da nossa República. Muitos apostaram na criação de uma relação diferenciada da sociedade brasileira com o ambiente. Apontaram conexões entre natureza e sociedade e ousaram dizer em certo momento o termo socioambiental, integrando de uma vez por todas essas instâncias. E termino citando o filósofo Nietzsche, que escreveu que a história serve à vida, ou ela não serviria para nada. O passado dissonante que eu convidei vocês a encontrar com a minha fala traz uma genealogia divergente da destruição gananciosa e insustentável que aparece na sua face mais terrível nos dias que vivemos no Brasil. Mas, como eu disse, eu quero crer que a história traz boas notícias. A história nos mostra outros possíveis da sociedade brasileira e acena com a necessidade, mais que necessidade, com a urgência de dobrarmos nossas apostas no futuro que queremos fazer ser. Esse episódio foi produzido pela Ampu Brasil, Associação Nacional de História. A locução e edição é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.